Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos juntos novamente para nós conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre o plano de salvação através de Jesus Cristo, aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que fez tantos milagres e faz até hoje, aquele que foi preso, torturado e crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. E está à direita de Deus Pai, Ele que tem o poder de libertar, de curar, de ressuscitar. Este plano de salvação que Deus nos deu de graça. Por isso nós vivemos na era da graça, onde Deus nos dá a oportunidade de salvação da nossa alma, a oportunidade de retornar a Ele sem pagar nada. Somente temos que crer e seguir o verdadeiro caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meus amados, eu venho através do Facebook levar a palavra de Deus, levar essa mensagem de salvação, porque ainda há tempo. Porque ainda há tempo, enquanto nós respiramos e pensamos e estamos conscientes, nós temos ainda a oportunidade de aceitar a salvação de nosso Senhor Jesus, de aceitar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o pastor que deu a vida por suas ovelhas, o pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que deu a vida pelas suas ovelhas. Portanto, meus amados irmãos, ainda há essa chance, essa oportunidade. Tome a sua decisão, porque não sabemos quando será a hora da partida deste lugar, a hora de nós encerrar nossa carreira aqui terrena. E por isso nós temos que estar preparados para que possamos ir para moradas celestiais, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, onde o próprio Jesus Cristo diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhes teria dito, vou-lhes preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei buscar para que estejais comigo. E assim é a promessa de nosso Senhor Jesus, que lá há muitas moradas. Há muitas moradas nos aguardando o dia da nossa partida da terra. Mas nós temos que fazer a nossa parte, primeiramente crendo que Jesus Cristo é o Filho verdadeiro de Deus Pai, e que Ele veio ao mundo para que nós possamos ser salvos através dele. E crendo, nós temos que seguir Ele, seguir Jesus é
aprender da palavra de Deus e buscar viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. E não há nada difícil nisto. Basta se desapegar dos vícios, basta se desapegar dos bens materiais, porque se o teu coração estiver onde está o teu tesouro, se o teu tesouro for os bens materiais, tu não vai conseguir chegar à salvação. Porque nós temos que nos converter verdadeiramente de coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já fez a pior parte de todas, foi pagar os nossos pecados com seu próprio sangue, sofrendo humilhações, chicoteado, esbofeteado, cuspido, crucificado. E muitos acham que é brincadeira, muitos acham que é loucura. Mas eu te digo nesta noite, não é loucura não. Isto é verdadeiro. É o plano de salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Porque lá quando Adão e Eva pecaram, lá no paraíso, ali, através daquele homem, chegou o pecado no mundo, e ali nós fomos destituídos da presença de Deus e fomos condenados a andar no pecado. Havia no Antigo Testamento alguns ritos que eram para encobrir os pecados daquelas pessoas que lá viviam. Mas ali ninguém era perdoado dos seus pecados, era encoberto para que Deus não visse os pecados. Mas aí vem o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que ao chegar a João Batista a ser batizado, João Batista o reconheceu e disse: quem sou eu para lhe batizar? Eu preciso ser batizado por ti. E Jesus diz: não, é preciso que seja feito para que se cumpra a palavra, as profecias. E João Batista veio para profetizar e ser o testemunho que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E ele veio à terra com este único propósito, para que nós possamos ser salvos através dele, para que nós possamos ter a cura de nossas enfermidades, a cura, além disso, a ressurreição, porque no momento que estávamos longe de Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, mortos, destituídos da presença de Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador, e publicamente nós confessamos
a ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E buscamos andar conforme os seus ensinamentos, conforme a sua palavra, pois Ele é o verdadeiro caminho. E ali então, nós passamos de criatura a ser co-herdeiros do reino do céu através de Jesus Cristo. Nós passamos a ser filhos de Deus. E ali nós temos que andar verdadeiramente com Jesus, para que o dia que partirmos desta vida, para que nós vá para estas moradas celestiais, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai. E é esse o objetivo em que eu venho diante dessa câmara. Anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciar que ainda há tempo. E o tempo está se findando. E o próprio Jesus diz: eu sou a porta. Todo aquele que entrar pela porta será salvo. Jesus, Ele é a luz do mundo. E aqueles que andam com Ele não andarão em trevas. A pior treva do mundo é andar longe dos caminhos do Senhor. A pior treva do mundo é andar sobre o caminho de homens e não de Deus, sobre o caminho em que muitas vezes as pessoas acham que é o bom ou o ideal, mas não é bom nem tão pouco ideal. O bom e verdadeiro caminho é com Jesus Cristo. E Jesus diz ainda: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Esse é verdadeiramente meu parente, meu irmão, o que fizer a vontade do meu Pai, o Deus Pai que estás no céu. Meus amados irmãos, convide mais pessoas a assistirem essa live. Compartilhem. Vai ficar no sistema, agora mudou, fica por 30 dias somente. Em 30 dias, e aí o Facebook apaga, cancela essa live. Por isso, meus amados irmãos, olhem, escutem, compartilhem, convide seus parentes e amigos para andar neste verdadeiro caminho que é nosso Senhor Jesus. Para andar neste verdadeiro caminho que é o nosso Senhor Jesus, o único que leva à salvação, é o único caminho verdadeiro que nos leva a Deus Pai e as moradas celestiais, onde estão reservadas aos seus. Portanto, meus amados irmãos, vamos hoje mesmo confessar verdadeiramente que Jesus é o único e suficiente Salvador. Faça um propósito com Ele. Se batize. A palavra mesmo diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo.
O batismo é a confissão pública em que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O verdadeiro batismo, o batismo por imersão. Imersão, ali simboliza que está morrendo o velho homem ou a velha mulher. Está sendo coberta pela água aquele velho homem, aquela velha mulher. E ao tornar, está renascendo em Cristo Jesus. Vamos escutar um louvor. Meio baixinho esse louvor. Vou aumentar um pouquinho aqui. Oh, Jesus amado. Solo, Senhor, cada palavra que eu disser neste lugar, seja conforme a sua palavra, seja comigo, Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a
Muito bem, meus amados irmãos, vamos fazer uma oração. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o louvor. Vamos fazer uma oração e em seguida estaremos lendo a palavra de Deus. Quero cumprimentar os que estão conosco. A Claudete, minha esposa, também está aqui compartilhando. Reginaldo Moreira está dando boa noite, que Deus abençoe novamente esta programação. Marluza de Azeredo Moreira está assistindo também. Estelita Rocha, dando boa noite, meu amigo, boa noite. Deus abençoe a ti e sua família aí. A Sebastiana Lopes está dizendo amém. Deus abençoe, Sebastiana, a ti, sua família, a todos vocês aí. Luciana Christian Contes Lopes também está nos acompanhando. Que Deus abençoe a ti, sua família, a todos vocês aí. Todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe. Muitos às vezes não aparecem aqui porque já entraram por aqueles que os outros já compartilharam. Mas da mesma forma, eu creio que Deus está aí contigo e vai abençoar também da mesma forma, tá bom? Vamos orar. Quero também mencionar aqui a Claudinha, a Delfina, que sempre nos acompanham mais tarde. Também a Dona Mercedes Maria Zimmermann, nossa vizinha, que sempre também está nos acompanhando. Também a Neiva Oliveira, que Deus abençoe a ti, sua família, todos vocês aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que fez todas as coisas e deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos ser salvos através dele. Nos perdoa, Senhor, todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, Deus. Tudo aquilo que não agradou a ti, Senhor, o Senhor nos perdoa. Porque nossa natureza é pecadora. Nós herdamos lá de Adão essa natureza de pecador, Senhor. Perdoa, Senhor, todas as faltas, todos os nossos pecados. Quão grandioso é o Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra, fez o mar, todas as coisas que há. O Senhor, onisciente, onipresente, que está aqui comigo e aí, com cada um que está nos acompanhando, ou aqueles que vão vir a acompanhar em outro momento. Senhor nosso Deus, o Senhor que sabe todas as coisas. A sua palavra diz que o Senhor sabe as intenções do nosso coração. A sua palavra diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo cada um tem. Senhor nosso Deus, nós clamamos a ti, Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal deste lar, deste lugar onde estão nos acompanhando. E aqui, Senhor, do nosso lar também. O Senhor repreenda todo o mal. Que o inimigo bata em retirada, Senhor. O Senhor repreenda todo o mal, Senhor. Toda contenda, todo ciúme, toda divisão, separação.
todo espírito imundo de ciúmes seja repreendido, Senhor. Repreenda, Senhor, toda enfermidade. Arranca, Senhor, aquela raiz de amargura que há no coração de alguém. Que liberte essa pessoa, que faça com que ela venha a perdoar a quem precisa ser perdoado. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, por estas famílias. Prospere cada um. Senhor nosso Deus, abençoa este lar. Abençoa, Senhor. Fazei com que o Espírito Santo desça sobre esse lar e dê a paz que o mundo não conhece, mas que o Espírito Santo traz a todo lar onde tem o Espírito Santo. Senhor, e aquela pessoa que talvez esteja neste momento recebendo Jesus como único e suficiente Salvador. Fazei com que o Espírito Santo faça morada no coração desta pessoa, Senhor. Senhor nosso Deus, cura, Senhor, a esta pessoa que está fazendo um propósito contigo, Senhor, que vai entregar a vida a Ti, se o Senhor a curar. Cura ela. Cura, Senhor nosso Deus. Aquela pessoa que está clamando a Ti por causa do vício, liberta essa pessoa, Senhor. E assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Eu quero cumprimentar a Mercedes Maria Zimmermann, nossa vizinha, que Deus abençoe. Também Lair Paludo Lusa está nos acompanhando também, que Deus abençoe vocês todos, abençoa o lar de vocês, abençoa. Eu não sei qual é a necessidade que vocês têm, mas com certeza Deus está entrando com providência hoje. Deus tem a resposta à sua necessidade. Deus tem, através de nosso Senhor Jesus, o poder da cura, a libertação, até mesmo a ressurreição. Mas para isso, nós temos que primeiramente crer e em seguida confessar publicamente e continuar neste verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Este verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. E já que falamos do verdadeiro caminho, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, onde fala deste verdadeiro caminho. Jesus estava falando com seus discípulos. E aqui a palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas aí vem Tomé, né? A palavra de Deus diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Também quero cumprimentar o Alexandre Rocha Branco, que está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a ti, sua família, a todos vocês aí. Jesus, Ele é o verdadeiro caminho. E o único que nos leva a essas moradas celestiais. O único que leva a Deus Pai. Muitos dizem por aí, todo caminho leva. Não, não, senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, o único verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Através dele, que pagou lá na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados, e por todo aquele que nele crer, e crendo, confessar publicamente e seguir ele. Não adianta eu dizer da boca para fora, eu creio. Porém, eu não tomo uma decisão de seguir Jesus. A palavra cristão, o significado da palavra cristão é portador de Cristo. Como nós vamos portar Cristo se nós não fizermos as coisas em que Ele ordena que nós façamos? Como que nós vamos portar a Cristo se nós não seguirmos os ensinamentos de Cristo? Todo mundo diz, aliás, uma grande maioria diz que é cristão. Quase que todos. Alguns ateus que não dizem, e poucos. A maioria diz que é cristão.
Mas a palavra de Deus muitas vezes é deixada de lado para viver conforme a sua vontade. Aí que cristão é este? Se ele não espelha Cristo em sua vida. Que cristão é este? Como vai portar Cristo se não confessa publicamente? Como vai portar Cristo se não sabe o caminho? Como vai portar Cristo se não sabe para onde vai? Por isso nós temos que conhecer a Cristo. E eu convido você, nesta noite, tomar uma decisão de conhecer Cristo. Conhecer Cristo verdadeiramente. Inclusive, você pode me chamar em particular. Eu posso te orientar a conhecer a Cristo. Se você tomar essa decisão, eu posso te orientar neste sentido. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo com um propósito: nos resgatar, pagar o resgate. Ele é o nosso remidor, nosso salvador, nosso remidor. Ele pagou nossa dívida. Então o costume, na época em que Jesus andou no mundo, o Flávio devia para alguém e o Flávio não conseguiu pagar sua dívida. Aí esse credor na porta da cidade, um portão, era a cidade toda murada, e lá ele pregava, colocava um prego e colocava lá a dívida do Flávio. Aí, de vez em quando, ele passava por lá e dava uma olhada naquele papel lá, naquele papiro, com a dívida do Flávio. Só que aí ia passando lá alguém lá, vamos supor Jesus Cristo, o que é o nosso remidor. Jesus Cristo, e olha lá a dívida do Flávio. Ele pega aquele papiro, dobra, coloca ali o nome dele e crava de volta lá que ele está pagando, ele vai pagar a dívida. Aí o credor passa lá de novo. Jesus vai pagar a dívida do Flávio. Vou lá receber dele. E assim, na época que aconteciam essa situação da pessoa que não conseguia pagar a sua dívida e arrumava alguém para que pagasse. E assim, Jesus é o nosso remidor, porque ele pagou nossa dívida com seu sangue, pagou com sua vida, pagou sendo torturado, sendo humilhado.
E muitos não creem. E muitos dizem que creem, só da boca para fora. Mas nós temos que tomar uma posição, verdadeiramente, não da boca para fora, não somente para me mostrar, não somente para as pessoas verem, mas sim ser portador de Cristo. O portador de Cristo, ele não é perfeito, porque só vamos ser perfeito quando nós chegarmos lá na morada celestial. Mas nós andamos no caminho buscando a perfeição, buscando andar verdadeiramente nos ensinamentos de Jesus Cristo, esse remidor, esse que pagou minha dívida e a sua também. E se você ainda tem alguma dúvida, hoje é o dia, é a noite em que deve tomar uma decisão. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. E os sinais que a Bíblia fala dos princípios das dores, todos estão acontecendo no dia a dia. Então não se sabe o dia nem a hora, mas sabemos que perto deve estar este momento em que Jesus diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este momento está muito próximo, pois todos os sinais em que a Bíblia Sagrada fala estão acontecendo. Tome essa decisão o mais rápido possível, para que possamos todos ir para as moradas celestiais junto com nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já pagou a nossa dívida, mas nós muitas vezes ainda estamos presos nas coisas deste mundo, nas coisas em que não nos deixam chegar em Cristo, seja ela qual for, seja material, espiritual, seja o vício, seja ela qual for. Esforça-te. E Jesus é o único que pode te ajudar. Nós podemos orar por ti, mas tu tem que ter uma decisão firme e buscar Jesus. A palavra de Deus também diz: batei e a porta vos abrirá. Buscai e encontrareis. É a época de nós fazermos isso. Não percamos tempo, pois já é a hora. Veja bem em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre.
E aqui ainda a palavra de Deus diz um pouquinho mais, para ilustrar esses versículos aqui. Diz um pouquinho mais ainda. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Por isso, nós temos que bater nessa verdadeira porta que é Jesus Cristo, a única porta, o único caminho. O único caminho que nos leva à salvação, nos leva a Deus, nos leva às moradas celestiais. Por isso, não percamos tempo e sejamos o mais rápido possível a buscar a presença de nosso Senhor Jesus. Buscai enquanto há tempo, porque não sabemos quando vai terminar esse tempo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois. Portanto, que nós esteja pronto e estejamos neste verdadeiro caminho. Estejamos verdadeiramente sendo cristãos, portadores de Cristo. Portadores de Cristo. Eu quero cumprimentar também o Adevaldo José, que está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a ti, sua família, a todos vocês aí. Nossa intenção nesta live, que agora a política da plataforma mudou e fica somente 30 dias. Por isso, eu peço que compartilhem, convide mais pessoas a nos acompanhar. Não para mim, porque eu estou aqui levando a mensagem de nosso Senhor Jesus, levando a palavra dele. É pelas pessoas que nós temos que levar diante dele, para que também sejam salvas. Pois ele pagou o resgate de todos nós. Mas nós temos que fazer nossa parte também, senão nós continuamos sendo escravos do inimigo das almas. E ele tem artimanhas para deixar a pessoa ali submissa. Agora Jesus, ele é tão bondoso, educado, não exige nada, não exige nada a não ser que a pessoa creia e confesse publicamente, confessando publicamente que siga esse verdadeiro caminho, sendo portador de Cristo. E sendo portador de Cristo, nós temos a obrigação de falar deste amor de Cristo, deste verdadeiro caminho que nos leva às moradas celestiais. Portanto, se tu verdadeiramente é cristão, compartilhe
para que mais pessoas recebam essa mensagem. Também quero cumprimentar Nagel Ferreira, nosso amigo de longa data. Que Deus abençoe a ti e sua família. Escute este louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar também Gildo da Silva. Está dando a paz do Senhor. Vou ler o que ele escreveu aqui. A paz do Senhor Jesus, missionário Flávio. Deus te abençoe sempre. Amém. Paz do Senhor. Que Deus abençoe a ti e sua família também. A Estelita Rocha está pedindo que ore pelo Renatinho, que vai fazer uma cirurgia do coração em Porto Alegre, quarta-feira. Vamos orar então. Vou convidá-los a orar. Convide a todos do seu lar aí, da sua casa, que parem o que estão fazendo, cheguem perto de ti, todos perto. Se for possível, deem as mãos e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor quão grandioso é, onisciente e onipresente, que sabe as intenções do nosso coração, sabe todas as coisas, Senhor. Nos perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa nossas faltas, perdoa tudo aquilo que não agradou a Ti. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, por estas famílias que têm nos acompanhado, Deus. Abençoa cada um,
Cura as enfermidades. Cura, Senhor, toda e qualquer enfermidade, meu Deus amado. Senhor Deus, o Senhor tem o poder de ressuscitar os mortos. O Senhor tem o poder de curar qualquer doença, qualquer vírus. Nós cremos nisto. Por isso, Senhor, chega nesta pessoa que está orando e pedindo a cura, pedindo a libertação do vício, pedindo, Senhor, as bênçãos para ela. E assim também, este que vai fazer a cirurgia em Porto Alegre, o Senhor pode fazer um transplante do coração dele, que talvez ele não precise nem ter a cirurgia, se for para a honra e glória do seu nome, Senhor Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, o Deus que faz todas as coisas. Mas, Senhor, me pediram para orar por este rapaz. Sim, Deus, eu oro e peço que o Senhor faça a obra na vida dele. E assim, Senhor, com propósito de salvar os seus, salvar todos os que virem a saber deste vivo testemunho. Por isto eu clamo a Ti, Senhor, que se é para a honra e glória do Seu nome, que seja feito, Senhor. Sim. Ou então usa os médicos, Senhor, para que façam a cirurgia e dê tudo certo. Abençoa ele, abençoa a família dele. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor repreenda todo mal, repreenda, Senhor, toda ação do inimigo, repreenda, Senhor, todo espírito imundo que bate em retirada, Senhor. Eu declaro, Senhor, este lar sendo abençoado e sendo seu lar, Senhor nosso Deus. Fazei com que o Espírito Santo faça morada no coração de cada um que ali está, Senhor. Senhor nosso Deus, eu não sei as necessidades de cada um, mas o Senhor está ali do ladinho, escutando cada necessidade, cada um, pedidos, cada agradecimento, Senhor. E eu louvo a Ti, Senhor nosso Deus, porque o Senhor deu essa oportunidade a nós, deu esse dia de hoje, esta noite onde estamos juntos, através desta oração, Senhor. E a Sua palavra nos diz, onde um, dois ou três concordarem, assim estará sendo escrito no céu. E assim, Senhor, todos aqueles que estão pedindo as bênçãos, Senhor, de cura, de libertação, as bênçãos, Senhor, que precisam as suas famílias, que o Senhor repreenda todo mal. Assim, Senhor, estamos juntos neste mesmo sentido, Senhor nosso Deus. Seja com cada um de nós, Senhor. Nos proteja e guarde, Senhor. E que o inimigo bata em retirada e não possa mais se aproximar deste lar, destas pessoas, Senhor, que entregaram a vida a Ti, que entregaram, Senhor, seu coração, a sua vida. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, para ser pessoas, testemunhos vivos do Seu poder, assim como na época em que Jesus andava na terra, assim como até mesmo nos dias de hoje, Ele ainda faz. E nós clamamos em nome dEle, em nome de Jesus Cristo, assim seja feito, conforme a Sua vontade, Senhor nosso Deus. Assim seja, meu Deus amado.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero também convidar a todos os aqui de Passo Fundo que nos acompanhem, que vão ali participar dos cultos ali na Assembleia de Deus, Passo Fundo Norte, na Rua Vacaria, 451. Ali temos cultos aos domingos, às 19 horas. Também temos o culto de jovens nos sábados, às 19h30. Temos o culto de ensino nas terças-feiras, às 19h30. Todos são muito bem-vindos na casa do Senhor. E se tu fez esse propósito que nós falamos aqui, de receber Jesus como único e suficiente Salvador, para ser verdadeiramente portador de Cristo, um cristão verdadeiro, eu convido que chegue ali, me procure ali na igreja. Praticamente todas as terças-feiras eu estou ali, e quase que todos os domingos também. Ali também tem o culto de cura e libertação nas quintas-feiras, às 15 horas. Das 15 às 16 horas ali, o culto de cura e libertação. Todos são muito bem-vindos na casa do Senhor. Também, se Deus nos permitir, sexta-feira que vem, pretendemos estar novamente aqui através do Facebook e, quem sabe, vamos tentar também publicar lá no YouTube esta live. Deus abençoe a todos. E se você sentir no coração em falar comigo, de repente você é de Passo Fundo, queira uma visita, fala, me chama, que nós vamos aí. Deus abençoe a todos vocês e até sexta-feira que vem, se assim Deus permitir.